Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no texto, tema da nossa Semana da Família, Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Podem permanecer sentados mesmo. A palavra do Senhor nos diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, né, irmãos? Irmãos, em Abraão, a minha família, a sua família, a nossa família, ela é bendita, amém? Deus, nosso Deus, irmãos, é um Deus de aliança. E Deus faz uma aliança com Abraão. Deus, ele se revela a Abraão e manda que ele saia da terra dele, do meio da parentela, e diz a Abraão que nele todas as famílias da terra seriam benditas. E Deus, irmãos, quando Deus promete, Deus cumpre. E o Senhor Jesus, ele veio a cumprir isso através do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus veio, irmãos, ele veio, na verdade, para os judeus, descendentes diretos de Abraão. Mas a palavra nos diz lá em Mateus 21, 42 e 43, que os seus o rejeitaram. Jesus, foi a pedra rejeitada pelos construtores. E lá em João 1, versículo 11 e versículo 12, diz que ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberem, deu-lhes o direito de serem feitos filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E assim, irmãos, Deus cumpre a promessa. Em Abraão, todos nós agora, tanto gregos, como judeus, como gentios, nós somos benditos do Senhor. O Senhor abençoa, com o pacto, irmãos, com a graça do Senhor que foi derramada na cruz do Calvário. Deus cumpre essa aliança que ele fez com Abraão, e nós podemos então agora desfrutar de sermos também chamados, filhos de Abraão. Amém? Irmãos, família, quando a gente fala de família é muito bom, irmãos, que a gente vê que a família nasceu realmente no coração de Deus. E a família, o que é a família? Família são as pessoas do mesmo sangue, normalmente o pai, a mãe, os filhos, mas também os parentes que estão junto com a família, que são os avós, os primos, os tios, são os nossos parentes também de sangue. E Deus, irmãos, ele tem compromisso com a família, quando a família tem compromisso com Deus. E dentro desse tema, que Deus promete a Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias, eu queria que você abrisse sua Bíblia, lá no profeta Isaías, no capítulo 61. Nós vamos ver aqui a promessa do Senhor se cumprindo através da profecia de Isaías, para o povo daquela época, mas também para nós hoje, como família do Senhor. Isaías 61, no versículo 9, diz assim: a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quanto os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Que maravilha, irmãos, essa promessa para as nossas famílias. E nessa noite, eu gostaria de estar aqui compartilhando junto com os irmãos 3 princípios para sermos uma família bendita do Senhor. O primeiro princípio é o companheirismo. O segundo princípio, o diálogo. E o terceiro princípio, e creio que o mais importante, é o amor. Entre vários outros, mas nós vamos estar nesta noite meditando nesses 3 princípios. Companheirismo, irmãos, o que é ser companheiro? É sentir a dor um do outro, É poder fazer planos juntos, é caminhar lado a lado numa mesma direção, é ser amigo. A palavra do Senhor nos diz lá em Eclesiastes, capítulo 4, no versículo 9 e 10, que é melhor serem 2 do que 1, porque se tem melhor paga do seu trabalho, porque se cair um, o outro levanta. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Então, irmãos, nós precisamos ser companheiros. E nós vimos que Deus que instituiu a família.
Se começarmos a ler a Bíblia aqui no livro de Gênesis, nós vamos ver que a família nasceu de Deus. Quando Deus fala em Gênesis 2, versículo 18, quando ele olha para Adão e vê que Adão está só e fala, né? Disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E se continuarmos lendo nesse mesmo capítulo 2 de Gênesis, no versículo 24, o Senhor vai falar, né? Por isso, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então nós podemos ver, irmãos, que esse princípio de família parte de Deus. E o Senhor Jesus ainda fala, né, no Salmo mesmo que nós lemos aqui no início, que os filhos são herança do Senhor para nós. Que coisa maravilhosa, irmãos, nós podemos ver, né, Deus com todo o propósito de abençoar as famílias. Mas nós precisamos querer a bênção de Deus sobre as nossas famílias. Deus, irmãos, Ele ama as famílias. O desejo do Senhor é que todos sejam família bendita do Senhor. Mas para isso nós temos que cumprir esses princípios. O companheirismo, irmãos, o melhor amigo da esposa tem que ser o marido. E vice-versa, né? O melhor amigo do marido tem que ser a esposa. Os pais, irmãos, têm que ser os melhores amigos dos filhos. E os filhos também, né? Ter os pais como seus amigos e ser o melhor amigo dos pais. Muitas vezes nós erramos porque nós não temos realmente, né, essa confiança, esse companheirismo dentro de casa. O companheirismo, irmãos, ele estrutura toda a família. Quando nós somos companheiros, né, caminhamos junto. Assim como a igreja do Senhor Jesus também. Aqui nós somos uma família, porque como nós falamos aqui, a família são aqueles que têm o mesmo sangue. E graças a Deus aqui todos nós temos o sangue do Senhor Jesus, amém? Então nós somos uma família. E a família, irmãos, é algo muito importante. Eu me lembro de uma história de dois jovens, dois irmãos que eram muito amigos e companheiros. E aonde um estava, o outro estava também, sempre brincando junto. E o mais novo foi acometido por uma paralisia infantil. E ele ficou sem o movimento das suas pernas. Mas aquele irmão mais velho, sempre quando saía para brincar, ele pegava o seu irmão, colocava ele nas costas. Ele colocava os braços dele em volta do pescoço do irmão mais velho e os dois saíam para brincar. Fosse para jogar bola, chegava lá, né, sentava o irmãozinho dentro de um canto e brincava junto. E certa vez um senhor olhou para aquele irmão carregando, né, o outro irmão, a diferença de idade era pouca e os dois já estavam grandinhos, e falou com o irmão, né, menino, esse garoto que você está carregando, ele não é pesado, não? Pode dar problema, né, nas suas costas, na sua coluna, esse garoto ele é pesado. E aquele jovem falou assim, não, ele não é pesado não, ele é meu irmão. Meu irmão não é pesado para mim. E muitas vezes, né, irmãos, na nossa casa, na igreja do Senhor Jesus, nós temos tantos irmãos que nós falamos que somos amigos, que somos companheiros, e achamos que o irmão é pesado demais para nós. Muitas vezes nós deixamos os irmãos, né, de lado, porque fala, já vem o fulano, né, não estou querendo conversar com o fulano, e a gente vai deixando como se fosse um peso. Mas ele é nosso irmão, nós precisamos ser companheiro um dos outros. Efésios capítulo 4, versículo 2, na parte B do versículo fala, suportai-vos uns aos outros em amor. Nós precisamos, irmãos, suportar e amar verdadeiramente, né? Ser companheiro dos nossos irmãos. Um segundo princípio que eu gostaria também de estar falando é o diálogo. O que é o diálogo, irmãos? Segundo o dicionário do Aurélio, diálogo, ele é a fala alternada entre duas pessoas ou mais. Mas o interessante, irmãos, para que possa ter um diálogo, é preciso que a pessoa fale, mas que o outro não só escute, mas entenda, senão não tem um diálogo. Se alguém estiver falando algo e o outro não entender, né, não vai ser um diálogo, vai ser um monólogo, ou qualquer coisa menos um diálogo, porque se não estiver entendendo, aquilo não é diálogo. E quantas vezes nós erramos com nossa família por causa do diálogo? Deixamos muitas vezes de dialogar dentro de casa, de conversar, principalmente nós homens. Muitas vezes nós chegamos às vezes cansados do serviço, e aí a esposa, né, quando é sempre mais atenciosa, ela chega, começa a conversar, pergunta, né, como foi o dia, e a gente já está ali querendo descansar, tudo bem, tranquilo, né? E aí ela começa a falar como é que foi o dia dela, e a gente está lá, isso. E aí ela fala, olha, meu amor, já que a gente está aqui conversando, queria falar com você, né, a pia deu problema, está precisando de trocar a pia, né? Aí você, sei. Né? Aí ela fala, tem o fogão também, a geladeira deu problema, a gente precisa de mexer, de trocar. Aí você fala assim, não, tudo bem, está certo, né?
querendo já acabar rápido aquela conversa, e aí a esposa entende que tudo bem, você deu ok, né? Aí no outro dia ela vai lá, pega o cartão de crédito, compra o fogão, geladeira, chama o pedreiro, troca a pia, e ainda compra um micro-ondas, né, de lambuja. Aí o marido chega em casa, olha aquilo tudo, meu Deus, mulher, o que você fez? Você sabe que esse mês eu estou apertado, que eu não posso. Aí a mulher fica sem entender, né, irmão? Mas eu falei com você ontem. Não, você não falou nada, não. Falei sim, você falou que estava tudo bem. Não, tudo bem, mas é lá para frente, né? A não ser que a gente às vezes não faz isso, irmãos. Eu não sei se é só lá em casa, né? Se acontece também na casa dos irmãos. Às vezes a esposa fala, a gente fala rápido, né? Tudo bem, mas você está pensando em outra coisa. Então, irmãos, a gente não tem aquele diálogo. Precisamos dialogar mais com nossa família. Precisamos dar atenção, né, irmãos, para os nossos filhos. Aonde não há diálogo, é muito perigoso, porque muitas vezes, irmãos, quando não dialogamos com nossas esposas, com os nossos filhos em casa, a TV vai dialogar, né, ela vai ensinar, a internet vai ensinar, as revistas de autoajuda, né, vão ensinar, e muitas vezes de forma errada, ensina de forma errada. Muitas vezes a gente não tem diálogo com os nossos filhos, e eles conversam às vezes com colegas, coisas que era para conversar com o pai, para conversar com a mãe, e os conselhos que eles recebem são conselhos, às vezes, de muitas vezes, conselhos que não vão trazer frutos bons. Nós precisamos, irmãos, conversar com a nossa família. Esse segundo princípio do diálogo, ele é muito importante. Lá em casa, começamos a adotar um sistema que foi muito bom, um crescimento assim que ajudou muito nós como família, eu, minha esposa e meus filhos. A gente terminava o nosso culto familiar, e depois que terminava o culto, a gente continuava conversando, e aí eu e minha esposa dava liberdade aos nossos filhos, e cada um falava o que gostava no outro e o que não gostava. E aí chegava, né, o Gustavo primeiro para falar com a irmã dele, né, Milena, eu gosto de você isso, eu não gosto disso. Assim com a mãe dele, comigo também, pai, eu gosto, né, isso em você, mas eu não gosto disso e disso. Irmãos, e como isso me fez crescer como pai, como marido, como ajudou, irmãos, lá em casa isso, porque eu pude ver, às vezes, coisas que eu achava que eu estava fazendo para agradar, mas a forma como eu fazia não agradava, às vezes, meus filhos, não agradava a minha esposa, e como nós aprendemos. E eu deixo aqui o conselho para você, como família, conversa mais, senta, essa estratégia é muito boa, irmãos, você perguntar e dar liberdade para que possa falar, né, algo que não tem gostado muito em você, né, primeiro faz um elogio, né, para pelo menos massagear um pouco o nosso ego, né, e depois deixa falar, e a gente vai crescendo, vai aprendendo. Isso é muito importante. Tem uma história também de um casal, estava completando 50 anos de casado, bodas de ouro, difícil quase hoje em dia, né, irmãos, muitos casais, hoje com tantas separações, Satanás minando as famílias. Mas o casal estava completando 50 anos de casados, e aí os filhos resolveram fazer, né, uma entrevista para na hora da festa passar no telão como era a vida dos pais, e fez uma entrevista primeiro com a mãe, para depois fazer com o pai separadamente, e perguntou para aquela mulher, mãe, o que a senhora fez, né, para conseguir ficar com 50 anos casada, né, essa vida abençoada? E ela começou a falar assim, olha minha filha, eu amo muito seu pai, né, a gente tem um companheirismo, nós estamos sempre juntos, abro mão muitas vezes do que eu quero fazer para poder fazer para ele. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, todas as manhãs, a parte que eu mais gosto do pão é a pontinha do pão, mas eu corto a pontinha do pão e dou para o seu pai, porque eu gosto tanto dele que eu quero o melhor para ele. E aí foram entrevistar, né, o pai, e aí o pai chegou e falou, né, o que você fez, pai, para poder ficar, né, 50 anos casado com a mamãe? E aí o pai falou assim, olha, muitas vezes tive que abrir mão de algumas coisas que eu queria fazer, para poder fazermos juntos, né, todas aquelas coisas, né, eu amo muito a sua mãe, muitas vezes eu tive que fazer o que eu não gosto para poder agradar a ela. Aí o pai falou, por exemplo, durante esses 50 anos, a sua mãe sempre corta a pontinha do pão e me dá para tomar café. Eu não gosto da pontinha do pão, mas eu como para não desagradar ela. E aí, irmãos, o que a gente pode concluir com isso? Se tivesse diálogo, né, talvez eles poderiam viver bem melhor. Quantas vezes nós estamos comendo pontinha do pão na nossa casa, ou deixando de comer a pontinha do pão se a gente gosta,
porque nós não dialogamos, não sabemos o que nossa esposa quer, o que o nosso marido quer, o que os nossos filhos querem. Que possamos, né, aprender, né, irmãos, vamos parar, né, comer pontinha de pão, ou deixar de comer se você gosta, é só dialogar. O diálogo, irmãos, ele é algo muito importante na família. Temos muitas vezes, né, vivido monólogos, só nós falamos, a gente chega, fala tudo que a gente quer, mas a gente não ouve as pessoas que estão em volta da gente. Precisamos ouvir mais, né, e falar menos. Já diz um sábio, né, quem pouco fala, pouco erra, né? Por isso Deus já nos deu 2 ouvidos e uma boca, né? Precisamos ouvir mais, falar menos. Muitas vezes, irmãos, até espiritualmente, trazendo agora para a família do Senhor Jesus, muitas vezes a gente ajoelha no nosso quarto, começa a orar e começamos a falar com Deus. E quando o Senhor vai falar conosco, nós nos levantamos e já saímos rápido, né? Porque o tempo já está acabando. Fazemos também monólogo na nossa oração. Só nós falamos e não ouvimos qual a vontade do Senhor. Vamos aprender o princípio do diálogo. E em terceiro, irmãos, o amor. O terceiro princípio. Creio eu que é o principal, né, para sermos uma família bendita do Senhor. A melhor coisa, irmãos, que um pai pode fazer, né, para os seus filhos é amar a mãe deles e vice-versa. Quando uma criança, né, ainda quando é pequena, vê que o pai e a mãe têm um amor verdadeiro, aquela criança se sente mais segura, ela se sente mais estabilizada dentro da sua casa. Isso, irmãos, é a coisa mais importante que você pode fazer para os seus filhos, demonstrar o seu amor todos os dias, né, pelo seu cônjuge. Seu filho está vendo, observando, e ele quer sentir essa segurança. E a coisa mais importante, irmãos, que os filhos podem fazer para os pais é obedecer seus pais. Uma frase que diz, né, que eu achei muito interessante, que fala, né, a obediência, ela é a chave do sucesso e gera a bênção. Se você quer ser abençoado, seja obediente. Nós podemos ver no texto que nós estamos lendo aqui de Abraão. Se Abraão não tivesse obedecido à voz de Deus, talvez hoje não seríamos família bendita do Senhor. Mas Abraão obedeceu. Filho, obedece aos seus pais. Nada, irmãos, é mais importante para o futuro das famílias do que um lar onde seja bem estruturado e onde o amor seja bem visível, que as pessoas possam realmente ver o amor. O amor é a maior fonte de riqueza que nós podemos ter. Com o amor, irmãos, nós podemos tanto ser felizes, quanto fazer o próximo feliz. Muitas vezes amar é abrir mão de algo que você queria muito, mas para ver o outro feliz, e aquilo vai te fazer feliz. O amor, irmãos, ele é um mandamento de Deus também. O Senhor Jesus diz, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O amor, irmãos, ele procede de Deus. Quem conhece a Deus, ele tem esse amor, essa vontade. 1 João 4, versículos 7 e 8 diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É fácil, às vezes, nós falarmos de amor, mas, irmãos, nós precisamos viver o amor. Lá mesmo no livro de 1 João, no capítulo 3, um pouquinho antes, no versículo 18, ele vai fazer uma advertência, ele fala: Filhinhos, não amemos de palavra nem de línguas, mas de fato e de verdade. Amor, irmãos, é com atitude, é com gestos. Temos que declarar nosso amor pelos nossos familiares todos os dias, mas não só com palavras, né, dizendo eu te amo, mas com atitude, mostrando, valorizando, cuidando, né, fazendo o melhor pelos nossos familiares. Devemos olhar as qualidades das pessoas e não os defeitos. Nós devemos, irmãos, amar, porque o amor vai superar todos os defeitos do nosso próximo. Se você olhar o seu próximo com um olhar de amor, você vai começar a enxergar mais as qualidades do que os defeitos. O amor, ele é paciente. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios 13, do versículo 4 ao versículo 8, na parte A, para nós estarmos aqui concluindo esta palavra. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 8. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade.
tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. E eu quero concluir, irmãos, falando, se nós colocarmos em prática esses 3 princípios: viver em comunhão, sendo companheiro um do outro, ouvir mais e falar menos, né? Dialogar realmente com a nossa família e viver um amor verdadeiro, o amor de Deus. Então, irmãos, todos nós vamos ser reconhecidos como família bendita do Senhor. A palavra do Senhor vai se cumprir na nossa vida. A nossa posteridade será conhecida entre as nações e os nossos descendentes no meio dos povos. E todos, quanto olharem, vão ver que você é uma família bendita do Senhor. Que Deus possa, né, abençoar a vida de vocês grandemente e que possamos, irmãos, aprender esses 3 princípios principalmente: companheirismo, diálogo e amor. Essa semana, né, que nós estamos aqui no culto da família, possamos refletir sobre quanto nós temos investido na nossa família. Ou então, enquanto nós precisamos investir mais em tempo, em amor, em diálogo. Que o Senhor Jesus possa, né, abençoar. Gostaria de chamar aqui o presbítero Fábio.